Projeto 21. Hoje nós iremos falar sobre florescer. Florescer significa estar em flor, dar flor, mas também significa prosperar, significa desenvolver-se, ter alta produtividade. Esta imagem que você está vendo é de uma rosa aqui do quintal da minha casa. Eu tirei essa foto hoje choveu, então as pétalas estão aí com algumas gotículas de água. E também tem uma rosa vermelha, que são as duas aí que eu hoje coloquei nas fotos. E para ter alta produtividade, existe uma técnica agrícola que se chama enxertia. Você já ouviu falar sobre plantas enxertadas? A enxertia consiste em você pegar um ramo de uma planta e inserir esse ramo em uma planta que é a planta base, também conhecida como cavalo. E a partir do momento que essas duas partes são colocadas juntas, né, isso é feito promovendo a adesão dessas duas partes, elas passam a crescer como se fosse uma única espécie, como se fossem únicas. Então, a planta chamada cavalo é a planta que tem a raiz, que absorve os nutrientes, ela vai transmitir a seiva para o ramo que foi enxertado, esse ramo passa a crescer, então ele produz aí flores e frutos, né? E qual é a vantagem de se fazer a enxertia? A enxertia é uma técnica vantajosa porque ela permite que a produção dos frutos ocorra de forma precoce, ou seja, em tempo mais curto do que o normal. Normalmente esse ramo que foi enxertado, ele é um ramo já adulto, então ele vai produzir flores e frutos mais rapidamente. Além disto, a planta enxertada ela possui um porte menor e isso facilita no manejo, né? Então, quem faz uma produção em grande quantidade, ter uma planta com porte menor facilita o trabalho. E as flores e os frutos de uma planta enxertada, ela tem um valor exótico. Ela tem características ornamentais que valorizam essa planta. Então é muito interessante fazer a enxertia. Agora, existe uma enxertia também muito poderosa que ocorre quando nós nos deixamos ser enxertados em Cristo Jesus. Jesus é chamado de oliveira verdadeira. É Ele que tem raízes profundas em Deus e Ele pode nos passar a sua essência, a sua seiva. E sobre a sua influência, nós, os ramos, né, que somos inseridos nele, podemos entrar numa alta produtividade. Então eu e você temos a oportunidade de escolhermos sermos ou não enxertados em Cristo. E da mesma forma que ocorre essa técnica em uma planta, vai acontecer com Jesus. Nós, nos unindo a Ele, nós nos tornamos únicos. E a sua seiva, a sua influência, os seus nutrientes, nessa associação íntima, vai sendo transmitido para nós. E nós passamos a expressar a mesma natureza de Jesus, a mesma produtividade da oliveira verdadeira. Enquanto enxerto, nós somos chamados de oliveiras bravas. Sabe o que é uma oliveira brava? Uma oliveira brava é uma planta parecida com a oliveira verdadeira, porém ela tem um crescimento lento, o seu fruto é menor, a sua produtividade é menor. Agora, quando nós nos permitimos sermos enxertados em Cristo,
nós entramos na rota da alta produtividade. É uma produtividade extraordinária, fora do normal, né? E os frutos que são gerados dessa parceria são frutos de excelência, são frutos de alto valor. Não é aquele frutinho pequenininho, aquele frutinho com pouca qualidade, né? São frutos exóticos, são frutos valorosos. E esse conceito, ele está descrito num versículo da Bíblia que é em Coríntios, 1 Coríntios 6,17, diz: aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, quando eu e quando você se permite ser enxertado na oliveira, que é Cristo, nós nos tornamos um mesmo espírito com ele. Então, a mesma natureza, a mesma essência dele passa a agir em nós. E sobre essa influência, nós entramos numa alta produtividade. Então, o segredo para você florescer na vida é fazer essa parceria. Se deixar passar por esse processo de enxertia. Curiosamente, hoje, aqui no quintal da minha casa, eu havia feito várias tentativas de fazer a enxertia. Que a minha mãe sempre nos contou que o meu avô, ele tinha uma mão muito boa para fazer enxerto de rosas. E aí eu pensei, puxa vida, se meu avô ele era habilidoso para fazer os enxertos de rosa, eu também quero aprender. Então eu tentei, fiz acho que de 4 a 5 tentativas de enxertia e não tive sucesso, mas eu não desisti. Eu fui aprimorando a técnica, fui lendo e hoje, para minha surpresa, quando eu fui observar o local onde eu havia feito o enxerto, olha que maravilha, cresceu um pequeno ramo. E eu tenho certeza que esse ramo vai se desenvolver, ele vai produzir flores e ele vai ser muito produtivo, porque é um princípio. E a natureza, ela é a expressão da glória de Deus. Então, na natureza, nós aprendemos princípios que podemos aplicar para as nossas vidas. E eu vou deixar no grupo um texto que está em Romanos 11, 17 a 24, na versão da Bíblia A Paixão, que ela fala sobre os ramos da oliveira brava que são inseridos, né, que são enxertados na oliveira verdadeira, que é Cristo Jesus. Então, após esse vídeo, quando você puder, leia esse texto, porque eu tenho certeza que este é um princípio importantíssimo para quem deseja florescer na vida. Você tem que estar enxertado em Cristo Jesus. Esse é mais uma edição do Florescendo no Deserto 21 e eu quero convidar você a permanecer conosco. Até a próxima!